Pessoal, tudo bem? Hoje, quem vai falar com vocês sou eu. Euzinha, sozinha. Já não basta te atuar em todas as matérias que você já tem durante a semana. E ainda no quadro hoje vai ser só eu. Mas eu garanto que vai ser bem legal. Eu quero esclarecer algumas coisas para vocês, porque eu vi que surgiram algumas dúvidas. Já tia, eu não sei se eu quero ser empresário, para que eu quero saber sobre empreendedorismo. Então, hoje eu vou falar com a minha profissão, que é professora, mas como que foi chegar até aqui, como que foi fazer essa escolha, os caminhos que eu trilhei. Então, vocês vão ver que o empreendedorismo, a educação financeira, o quanto isso tem peso na nossa vida, independente se a gente vai se formar em alguma profissão ou se a gente vai empreender em alguma área, tá bom? Então vamos lá, vou começar contando a minha história. Eu vou me ater apenas às situações que têm a ver, né, com a profissão, mas inevitavelmente eu preciso começar contando que eu perdi minha mãe aos 10 anos de idade. E por que isso é tão relevante? Porque quando eu tinha 10 anos, com o falecimento da minha mãe, eu e minha irmã do meio, a gente foi morar na casa da minha irmã mais velha, que já era casada, e aí depois morei na casa de tio, na casa de familiares, de amigos que se tornaram família também. Então eu perdi aquela característica de ter uma casa. Eu sempre estava na casa dos outros. E o meu maior sonho era ter a minha casa. E era muito ruim não ter o meu quarto, era muito ruim não ter aquela sensação de minha casa, sabe? E eu sabia que a única coisa que poderia mudar a minha situação seria através de trabalho e estudo. Então eu sempre fui muito focada nisso. Então desde muito cedo eu precisava ter meu dinheirinho, né? Eu precisava ter dinheiro para as coisas porque meu pai não se responsabilizava muito. Então, assim, material de escola, a gente usava o material que o governo dava, porque eu estudava no colégio estadual. Então, era aquela caderno com a estampa do governo, a bolsa do governo, tudo era aquele negócio do estado do Rio de Janeiro, sabe? Eu morria de vergonha de usar, mas era a única opção que a gente tinha. Então, era assim que a gente usava mesmo. E eu precisava de dinheiro. Então, eu lembro que bem novinha, talvez com uns 12 ou 13 anos, eu ganhei um anelzinho de miçanga. E aí eu olhei, eu falei, eu acho que eu consigo fazer um igual. Era uma flor, assim. Eu não tenho mais nenhum, queria muito mostrar pra vocês, mas enfim. E aí eu comecei, imitei um anelzinho daquele. Aí uma amiga viu, gostou, eu falei, tô vendendo. E aí nisso eu comecei a vender na escola anel, pulseira, colar, fui comprando mais material. E aí eu fui comprando tipo de miçanguinha diferente, fui fazendo combinação. Aí daqui a pouco eu fiz kit de venda de cordão, pulseira e anel. E bem novinha eu já tava ali fazendo meu dinheirinho. Então eu chegava da escola, eu anotava as encomendas todas num caderninho. E aí chegava da escola e começava a confeccionar aquilo pra levar no outro dia pra escola de novo. E aí, aos poucos, eu tive uma vizinha, que eu não sei como que ela teve coragem, mas ela me emprestou o nome dela, porque eu era criança, né? Era adolescente, não tinha como fazer as coisas no meu nome. E essa minha vizinha, ela falou, não, você pode vender essas coisas da revista no meu nome. Só que pra você pegar o produto, você tem que levar o dinheiro. Então, o que eu fazia? Essas coisas que hoje, na época não era Boticário, Natura, né? Eram umas outras mais simples, mas tinha Avon, enfim, tinha Christian Grey, é, Demilos, Hermes, talvez as mães de vocês aí vão saber o que era. E aí eu ia lá e buscava essa caixa. Então eu vendia a revista, mostrava a revista para as pessoas anotavam o que elas queriam, mas eu falava, dia tal, o produto só vai chegar depois que você me pagar. E as pessoas confiavam. E aí eu pegava o dinheiro, buscava os produtos e aí entregava os produtos para as pessoas. E aí tinha uma comissãozinha. Então eu comecei fazendo isso. E aí até que surgia faxina para dar na casa dos outros, eu ia. E até que com 14 anos mesmo, eu consegui assim, fui nervosa, mas eu consegui um emprego numa padaria no bairro onde eu morava. Foi uma alegria pra mim. Eu estudava, saía de casa às 6 horas, pegava o ônibus, né? Era mais ou menos assim, era como se eu morasse em Arraial e estudasse em Cabo Frio. Então eu tinha que acordar super cedo pra pegar o ônibus, pra vir. Aí, tipo assim, descia na rodoviária, ainda tinha que andar um monte pra chegar na escola. Aí pra ir pro trabalho, era como se o trabalho fosse em São Pedro. Não tanto. Mas ali, tipo, depois da ponte, ali perto do posto Estrela d'Alva. Então era mais ou menos assim, era uma distânciazinha também. Era na mesma cidade, mas era um pouquinho mais distante. Aí eu precisava pegar o ônibus depois da escola. Então eu almoçava na escola, pegava o ônibus e ia pro meu trabalho. Ia pra padaria trabalhar. Eu falei sobre a padaria ser no bairro onde eu morava, mas na verdade era o bairro que a minha irmã morava. Nessa época eu já tinha voltado a morar com meu pai, que ele morava numa outra cidade. Que era a cidade vizinha, né? Araruama e Bacaxá. Meu pai morava em Bacaxá e eu estava em Araruama. Não sei se vocês conhecem, então por isso que eu usei essas referências assim de Arraial e Cabo Frio. Mas enfim, então eu estudava de manhã, aí almoçava na escola, que a merenda que a escola dava era almoço, e aí eu saía da escola voada pro trabalho. E aí trabalhava nessa padaria até 10 horas da noite. Aí saía 10 horas, eu ainda tinha direito de levar pão pra casa, então era ótimo, porque eu já garantia o café da manhã no dia seguinte. E ia embora pra casa, uma viagem aí de uns 40 minutos, até chegar em casa de novo, pra no outro dia sair 6 horas da manhã, aquela coisa toda. Mas foi ótimo, porque era um dinheirinho certo que eu tava ganhando, né? Aí depois eu precisei sair desse trabalho e depois aí eu me inscrevi num tipo um jovem aprendiz e trabalhei numa farmácia.
eu já tava com 15 para 16 anos. E, só que nesses intervalos, assim, que eu não tava trabalhando, eu sempre tinha alguma coisa que eu fazia. Alguma vendinha, tomava conta de criança, sabe? Eu sempre tive essa preocupação. E aí, nessa idade, com 16 anos, eu fiz Enem, né? Porque eu tava no ensino médio. E eu consegui uma bolsa pelo ProUni pra fazer faculdade, que era o maior sonho da minha vida. Sempre fui muito estudiosa, assim, dedicada realmente a estudar. Sempre gostei muito de matemática, era aquela aluna que eu até contei no 7º ano essa semana que eu pegava a apostila no início do ano e eu já fazia a apostila inteira e entregava para minha professora para ela corrigir. Eu sempre gostei. Inclusive, essa professora, eu conversava muito com ela sobre ser professora de matemática. E aí ela sempre me incentivou, porque sabia que eu levava jeito, ela deixava eu corrigir os exercícios da turma, assim, né? Ela passava o dever e eu ia pro quadro depois corrigir. Eu era meio que monitora, andava a turma, assim, tirando dúvida. Então, essa coisa de ensinar sempre foi muito comigo. Só que quando eu fiz o Enem e eu consegui a bolsa, eu consegui para ciências contábeis, que é para ser contador. E eu fui, né? Porque era uma das minhas opções, eu botei administração, ciências contábeis e matemática. Só que aí eu consegui para ciências contábeis e fui. Eu fui para a melhor faculdade particular de ciências contábeis do Rio de Janeiro, que era, na época, o Unipre, que agora é a Anhanguera. Não sei se ainda tem esse título de melhor, né? Mas enfim, eu fiz um semestre lá, eu morava em Araruama e voltava todos os dias para Niterói, que eu estava em Niterói. Só que aí, nessa época, eu voltei a morar com a minha irmã. E aí a minha irmã veio morar em Cabo Frio. Eu tive que vir embora pra Cabo Frio e perdi a faculdade. Então, assim, foi muito difícil pra mim, porque era o maior sonho da minha vida. Eu sempre falei que seria estudando que a minha vida ia mudar. E mais uma vez eu tava ali, né, perdendo aquele meu sonho. E aí vim morar em Cabo Frio. Aí logo fiz 18 anos e consegui um emprego numa loja de aluguel de carros. E aí comecei a trabalhar lá, sempre muito dedicada. O que acontece, né? Às vezes eu faço muito essa reflexão hoje em dia. Às vezes as pessoas, elas trabalham por trabalhar. Tipo, eu quero trabalhar. Mas elas não precisam daquele trabalho. Tipo, um adolescente, às vezes, que o pai e a mãe pagam tudo e ele quer trabalhar porque ele quer ter dinheiro para ir pro cinema. E aí, às vezes, ele trabalha meio que de qualquer forma. Só que pra mim, o trabalho era necessidades básicas. Eu precisava, assim, eu precisava pra viver, eu precisava pra ter as minhas coisas. Não tinha quem me desse as coisas, né? Eu morava na casa das pessoas, eu tinha comida, né? Não precisava pagar aluguel, nada disso. Só que eu não tinha mais nada, né? Tudo que eu precisava, eu tinha que ter o dinheiro. Então, eu precisava trabalhar. Então, eu precisava real. E eu queria muito fazer a faculdade. Então, eu trabalhava com toda a minha dedicação, tentava dar o meu melhor, assim, tudo. E os meus patrões, vocês vão conhecer eles daqui pra frente, daqui a um tempo. Mas os meus patrões na época, né? Eles fizeram uma surpresa pra mim e revelaram que me pagariam. Foi muito legal, assim, a surpresa, inclusive. Mas eles revelaram que iam pagar metade da minha faculdade. Então, eles falaram, ó, vai e a gente paga metade pra você. Ai, chorei tanto, gente, era o sonho da minha vida. E fui fazer administração. Eu trabalhava, era recepcionista na empresa, mas eu fazia auxiliar administrativo, né? Então toda aquela parte de contrato e tal, eu já estava trabalhando. Então era interessante que naquela época, mesmo que lá no fundinho meu sonho fosse fazer faculdade de matemática, a minha vida me direcionou para essa parte, né? Então é muito importante a gente entender o que a vida está nos guiando. E foi até o que o Felipe falou na semana passada, a gente só sabe o que a gente tem que fazer em movimento. Então no movimento que a minha vida estava, era interessante que eu fosse fazer administração. E eu fui fazer administração. Foi maravilhoso, eu fiz 3 anos de administração. Eu tive muito conhecimento, conheci muitas pessoas, tanto que assim, eu tive professores que depois, futuramente, me indicavam para trabalhar em outras empresas, assim, porque viam que eu tinha algo a mais, assim, que eu me dedicava e que eu estudava e que eu não estava ali só para tirar uma nota para passar. Até na época da escola, meu pai não olhava meu caderno, ele não queria nem saber das minhas notas. Nem sabia direito se eu tinha passado de ano, não tinha passado de ano, sabe? Então era muito por mim, era uma coisa que eu sabia que eu queria. Uma coisa que era importante eu estudar. Então não era porque, meu pai fica enchendo a minha paciência, minha mãe fica no meu pé. Não, não tinha isso. Eu tinha consciência de que eu precisava levar minha vida para algum lugar. E que onde eu estava não era um lugar agradável. E eu precisava fazer alguma coisa. E aí fui fazendo. E eu esqueci de comentar que quando eu fazia ciências contábeis foi a primeira vez que eu ouvi a palavra empreendedorismo. E eu tive que fazer um trabalho logo no início, assim, das aulas, falando sobre empreendedorismo. E aí a gente foi pesquisar e eu fiquei encantada com isso. Porque é muito incrível esse poder da pessoa observar um problema e transformar aquilo numa solução e depois fazer aquilo virar dinheiro, sabe? Então eu sempre fiquei muito isso na cabeça. E nessa época, nessa pesquisa desse trabalho, isso tem, gente, deixa eu ver quantos anos, uns 14 anos atrás, mais ou menos. E a gente falou de uma música, né, na época, de Geraldo Vandré, que fala: vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. E eu guardei muito isso. Se vocês atentarem o que essa letra diz, né? A gente às vezes tem mania de esperar umas coisas que eu já falei muito com vocês. Vamos esperar as aulas presenciais voltarem. Às vezes a gente fica depositando numa coisa que ainda vai acontecer, que a gente acredita que vai acontecer em algum momento, pra gente mudar, pra gente agir. Só que a gente, quem sabe, faz o negócio acontecer.
Então, se a gente tem o entendimento que nós somos os condutores das nossas vidas, a gente simplesmente faz. E quando a gente faz, as coisas se encaminham, sabe? Meus patrões não simplesmente ofereceram pagar metade da minha faculdade a troco de nada. Eles viam que eu tinha o interesse de fazer aquilo, que aquele era meu sonho. E eu fazia por onde? Eu demonstrava que eu daria valor àquilo, sabe? Então, foi aí que motivou, porque eles poderiam... Nenhum outro funcionário deles, anterior a mim, eles tinham feito isso. Eu acho que depois de mim também não fizeram isso por ninguém. Não é dizer que eu sou o máximo, mas é dizer que eles viram que eu estava me movimentando de alguma forma para ter aquilo. E eu sempre fui tão grata, e assim, sou muito grata a eles até hoje, a gente tem uma relação de amizade até hoje. E sou muito grata, porque isso fez muita diferença na minha vida. Eu lembro de chegar com as minhas notas, que eu tinha preocupação de mostrar pra eles as minhas notas, e aí é um casal, né? Ela era muito mais doce, assim, tal, era bem mãezona pra mim, e ele todo mais duro. E aí eu ia mostrar uma nota, tirei 9. E aí ele virava pra mim assim, por que você não tirou 10? Aí eu falei, mas eu tirei 9 ali. Quem tira 9 também tira 10. Eu falava, ai meu Deus, aquilo me dava uma raivinha. Aí eu ia correndo e ia, depois eu tirava um 10, aí eu mostrava que tirava 10, ele falava assim, não fez mais do que sua obrigação. E eu falava, cara, parece que você nunca tá satisfeito. Só que isso foi forjando em mim força, sabe? Pra entender, porque realmente tirar um 10 não é mais do que minha obrigação. Eu estava lá estudando, eu estava lá assistindo a aula. Eu tinha mais era que me dedicar mesmo. Existiam matérias que eu não conseguia tirar, mas outras que eu tinha capacidade e eu poderia, e eu tinha que me esforçar pra isso, né? E aí ele dizia assim, de meia-noite às 6 você fez o quê? Eu falei, eu dormi. Ele, antes de você tivesse estudado. E aí hoje eu falo isso direto, né? Em algumas situações eu falo, e eles falam assim, não que você mereça. E eu uso isso até hoje, quando eu faço alguma coisa por alguém, mas eu falo brincando, e aí eles falavam também. Mas é bom pra gente lembrar que a gente não deve nada a ninguém. O patrão, ele não deve ao funcionário pagar uma faculdade, ele não tem essa obrigação. Então ele fala assim, ó, não que você mereça, mas estou fazendo aqui por você. E eles fizeram muito por mim, isso fez uma mudança muito grande na minha vida. E aí, tá, tia, você já falou que fez ciências contábeis, você falou que fez administração e a matemática, onde surgiu a matemática. Quando eu estava no terceiro, né, no terceiro ano da faculdade, eu engravidei, a minha gravidez foi de risco, e eu não podia fazer nada, absolutamente nada. E aí eu tive que trancar a faculdade. Então eu parei de estudar um ano antes de me formar. E aí veio a maternidade, eu muito envolvida com aquilo, querendo ser mãe, dona de casa, vivendo esse mundo encantado, assim, né? Uma coisa que eu sempre sonhei. Agora, então, nessa época, quando eu já estava casada, então, assim, eu tinha minha casa, o meu sonho estava realizado, e eu queria brincar de casinha, né? E eu abri mão de estudar. Não vou dizer que eu me arrependo de ter feito isso, porque eu acredito que tudo tem um propósito na nossa vida, as coisas acontecem, são decisões, né? Nós tomamos decisões e a gente vai sempre ter as consequências das decisões que nós tomamos, sejam elas boas ou elas ruins. E eu escolhi dessa forma e tentei voltar até para a faculdade assim que meu filho nasceu, mas ele era muito agarrado comigo, então não deu para eu voltar. E aí um tempo depois eu decidi voltar ir para a faculdade. E aí quando eu decidi, falei, agora eu vou estudar assim, meu filho dá agora para eu voltar. Eu falei, eu vou fazer matemática, porque esse sempre foi o maior sonho da minha vida. E aí todo mundo, mas falta só um ano pra você se formar em administração. Eu falei, eu não quero saber, eu vou fazer matemática. E fui eu lá fazer o bendito da matemática. E logo no primeiro semestre eu comecei a trabalhar num projeto lá em Jardim Esperança. Era um projeto voluntário, então eu dava aula pra uma turma lá. E logo em seguida eu comecei a dar aula particular. Então eu logo fui dar aula particular. E assim, o período todo da minha faculdade foi todo já trabalhando, né? No início eu fiquei meio assim, meu Deus, né? Não tô formada, será que as pessoas vão, né, ter a credibilidade em mim? Só que, mais uma vez, eu sabia, às vezes eu virava à noite estudando, porque no dia seguinte tinha um determinado aluno que eu não sabia aquela matéria, eu precisava estudar. Então, tudo depende da nossa necessidade e da nossa disposição de fazer as coisas acontecerem. Então eu peguei e fui. Eu pulei nesse meio caminho aí, gente, mas desde o aluguel de carros, eu ainda trabalhei um bocado, né? Quando eu me casei, eu tive um mercado lá em Unamar, então eu administrava o mercado, então eu tive funcionários. Então, assim, coisas que eu jamais imaginava antes, né? Que eu queria só ser professora, mas eu fui ser administradora de um mercado, então eu tinha que lidar com o funcionário, eu tinha que ter contato com o fornecedor, então tinha que ter noção disso tudo, e aí tinha que lançar promoções, tinha que atender cliente. Então, assim, a nossa vida nos leva para situações que a gente não imagina. Essa coisa que a gente sonha, eu quero fazer isso, aí eu vou fazer faculdade tal, aí não sei o que, depois vai acontecer isso. Nem sempre vai funcionar aquele mesmo esqueminha que nós planejamos, porque existem coisas secundárias que acontecem à nossa volta que não estão sob o nosso controle. Então a gente precisa ter a capacidade de se reinventar. Uma palavrinha também que eu adoro, se chama resiliência. Né? É a capacidade que nós temos de nos readaptar no ambiente que nós estamos. Então, eu era uma professora nata, né? Acho que veio de mim. Eu nasci assim, eu acho que eu não tinha mais para onde fugir. Mas, em algum momento, essa professora, ela precisou ser uma administradora, ela precisou administrar não sei quantos funcionários. Então, assim, foi necessário. Então, às vezes a gente pensa assim, tia, eu sonho em ser militar.
tá? Mas às vezes até você alcançar esse sonho, você depende de passar por outras coisas, sabe? Então, vocês tomarem a responsabilidade para vocês e fazerem as coisas acontecerem. É lindo que vocês sonhem com alguma coisa e eu torço muito para que as coisas aconteçam exatamente assim, do jeitinho que vocês estão sonhando. Só que a gente precisa estar pronto para onde a nossa vida está nos direcionando. Mas a gente precisa saber para onde a gente quer ir. Inclusive, o Felipe falou isso no vídeo na semana passada. Que quem não sabe para onde está indo, acaba indo para onde não quer ir. Então, se a gente sabe para onde a gente quer ir, a gente mira ali. E por mais que aconteçam interferências no meio do caminho, a gente está focado num objetivo. Então, o estudo e o trabalho fazem toda a diferença na nossa vida para que a gente alcance os nossos objetivos. Então, por isso, eu quero muito incentivar vocês a se dedicarem sempre mais aos estudos de vocês, se preocuparem que as finanças não é só eu quero isso, eu quero aquilo, se preocuparem sim, se vocês querem, eu quero daqui a 3 anos, eu vou ter 18 anos, eu quero ter uma habilitação. O que vocês estão fazendo hoje para que daqui a 3 anos vocês tenham esse dinheiro? Pensem lá na frente o que vocês querem lá na frente, mas comecem as pequenas ações agora. É agora que a gente faz para que a coisa lá da frente aconteça. Não é esperar cair do céu para fazer acontecer, sabe? Então, assim, antes de eu ser realizada hoje, como professora, eu trabalhei em casa de festa, trabalhei no shopping, a gente vai fazendo coisa, voltei a vender coisa de revista, então a gente tem que se reinventar e a gente tem que dar um jeito de fazer o negócio acontecer. Hoje eu sou super realizada porque eu estou numa escola trabalhando. Eu poderia simplesmente só trabalhar no Vitor Cardoso e tava tudo bem, tudo bom, meu salário todo mês e tudo mais, mas eu não consigo olhar para a vida e não fazer com que as coisas aconteçam. Então eu estou sempre atenta às oportunidades, ao que a vida me traz e para fazer isso acontecer. Então assim, a pandemia fez para mim uma coisa maravilhosa, que foi perder essa vergonha de falar com vocês aqui através das câmeras, que foi fazer um pouquinho do meu trabalho em rede social. Hoje eu tenho aluno em Rondônia, eu tenho uma aluna no Ceará, eu tô fechando um em São Paulo, eu já tive um em Campo Grande, já tive em Saquarema. Coisa que só foi possível para mim através da pandemia. De não olhar para aquela situação de que as escolas estão fechadas, aquele desespero que a gente viveu e não simplesmente me acomodar olhando para isso e ficar, não. Eu olhei e falei, cara, o que eu posso fazer? Agora tá todo mundo no online, então eu posso atingir outras pessoas. Então só semana passada eu tive 2 contatos de pessoas de São Paulo querendo aula particular. Quando que isso ia acontecer? Antes, sabe? E se eu também ficasse aqui dentro de casa, como que eu me descobri? Eu precisei botar minha cara a tapa, fazer meu vídeo, postar no YouTube, e as pessoas falam, eu te vi no YouTube, eu te encontrei no Instagram. Mas porque a gente está fazendo, a gente tem que estar em movimento. Então é isso que eu quero que vocês fiquem aí pensando. O que vocês querem para daqui a alguns anos? O que vocês estão sonhando? Será que vocês vão ficar esperando apenas o pai, a mãe, a avó, a madrinha, o padrinho, madrasta, padrasto, seja lá quem for, bancar isso para vocês? Ou será que hoje vocês podem fazer uma pequena economia, ou um pequeno ajuste, ou trabalhar, produzir de alguma forma algum dinheiro para fazer isso acontecer? Então é isso que eu quero provocar em vocês. Pensem aí, o que vocês querem para daqui a 3, 4, 5 anos? O que vocês podem começar a fazer hoje para que esse sonho fique cada vez mais perto? Tá bom? Então pensem nisso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da minha história. Se tiverem alguma dúvida, se ficou alguma coisa perdida aí, pode me mandar a dúvida que eu vou adorar esclarecer isso para vocês. Tá bom? Beijo!